Provavelmente você já sabe que o japonês Shohei Ohtani, um dos melhores atletas de beisebol da atualidade e discutivelmente um dos melhores de todos os tempos, diga-se de passagem, finalmente anunciou o time pelo qual ele vai jogar. E ele fechou nada mais nada menos do que um contrato de 700 milhões de dólares com o Los Angeles Dodgers. É isso mesmo, ele trocou os Angels de Anaheim pelo Los Angeles Dodgers. Isso sem dúvida deve ter deixado a torcida dos Angels assim absolutamente decepcionada. Por outro lado, agora a gente tem um dos melhores elencos da MLB em Los Angeles e as minhas expectativas não poderiam ser maiores, mas não é sobre isso necessariamente que a gente vai falar, porque já tem muitos vídeos falando sobre isso. Inclusive vou deixar algumas sugestões aqui abaixo, caso você tenha interesse. Eu vou falar hoje sobre a minha especialidade aqui da série História da Camisa, que é falar sobre uma história que já entrou para a história só de começar. Isso sem falar desse contrato milionário, o maior dos esportes norte-americanos na história. Nunca alguém recebeu 70 milhões garantidos por ano, por 10 anos. Isso é uma coisa surreal e fala muito sobre o quanto o Shohei Ohtani é absolutamente fora da curva. É absolutamente fora da curva o que esse cara faz. E a camisa dele, associada a essa história de recordes que ele vem desenvolvendo desde que iniciou, não poderia ser diferente. Assim que foi anunciada a contratação do Shohei Ohtani, as vendas no Fanatics já iniciaram, antes do lançamento oficial. Isso porque você pode personalizar as camisas. E muitos torcedores já começaram a comprar a camisa personalizada com o 17 e o Ohtani nas costas. E nada mais, nada menos do que em 48 horas, o nosso queridíssimo japonês quebrou o recorde da plataforma de vendas. E a gente não está falando aqui de qualquer recorde. A gente está falando de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo e companhia limitada. Então, preste bem atenção. O Fanatics é um portal norte-americano. Mesmo assim, a gente tem os nomes aqui do Lionel Messi. Por quê? E do Cristiano Ronaldo também, mas nesse caso foi no Manchester United. Mas no caso do Lionel Messi foi a contratação pelo Inter Miami. Então no vídeo de hoje a gente está vendo aqui um feito inédito em múltiplas questões, né, em múltiplos aspectos. Quais são, nesse caso, as 5 camisas mais vendidas do Fanatics? Porque quando veio à tona essa informação de que a camisa do Shohei Ohtani quebrou o recorde de venda em 24 horas, a pergunta é inevitável. Quais são as outras, né? Qual era a detentora do recorde? Qual era a camisa detentora do recorde? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a diferença entre preço e valor e a gente vai voltar nesse tópico daqui a pouco, porque a gente está numa fase em que isso pode ser facilmente confundido e eu vou explicar o porquê. O Shohei Ohtani está agora no topo dessa lista das 5 camisas mais vendidas no Fanatics.com. A segunda colocação é a do Lionel Messi, camisa número 10 no Inter Miami, da Major League Soccer. No terceiro lugar, a gente tem a camisa do Cristiano Ronaldo, número 7, no Manchester United, da Premier League. E agora a gente tem aqui uma coisa absolutamente chocante para muita gente. Se você é fã da NFL, cara, você vai ficar chocado com o que eu vou falar agora. A quarta camisa mais vendida na história do Fanatics.com é a do Justin Fields. Isso mesmo. Se você lembra, né, eu sou torcedor do Chicago Bears, então eu posso falar disso com muita propriedade. Ele foi escolhido na primeira rodada do draft de 2021 e foi considerado a melhor escolha daquele draft, porque o Chicago Bears fez ali um remanejamento, né, e fez uma escolha que foi tida na época como muito inteligente e criou-se uma expectativa gigante, porque há décadas, talvez há séculos, o Chicago Bears não tinha e não tem ainda um quarterback sólido, né, um quarterback de franquia. Então a expectativa que foi depositada sobre esse jovem foi enorme, e apesar dele ser muito talentoso e ter, né, os méritos dele, ele não resolveu o problema
e não dá indícios de que vai resolver. Então, provavelmente, ano que vem, teremos aí Caleb Williams, ou talvez algum outro nome. Mas esse não é o assunto do vídeo. Mas não deixa de ser chocante que o quarterback Justin Fields está nessa mesma lista em que a gente tem Shohei Ohtani, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Então isso aqui já é uma coisa absolutamente chocante. A quinta colocação, a quinta camisa, é a do Bryce Harper. Camisa número 3, um clássico da Major League Baseball, a camisa do Philadelphia Phillies. Então a gente tem aqui os 5 tópicos dessa lista e, sem dúvida, o Justin Fields aqui ele está orbitando, né? Porque foi exatamente por conta de uma expectativa enorme que teve esse recorde de vendas quando foi ele escolhido ali na primeira rodada pelo Chicago Bears em 2021 no draft. E o que essas camisas têm em comum? Expectativa, né? A do Messi não era tanto uma expectativa, era quase uma certeza, né? O melhor jogador de futebol do mundo, me desculpa, tá? Eu gosto demais do Cristiano Ronaldo, mas na atualidade eu acho que é indiscutível que o Messi é o melhor jogador e isso é reconhecido, né? Pela grande maioria, pelo menos. Não quero entrar em polêmicas aqui, eu estou manifestando a minha opinião, não tem nenhum problema se você discorda disso. Então, esse cara vai jogar na Major League Soccer. Os Estados Unidos está investindo agora no futebol. Cara, foi uma enxurrada de vendas. Então a gente não está falando tanto de uma expectativa. Cristiano Ronaldo no Manchester United. É uma questão de reconhecimento, é uma questão também de expectativa, mas, mais uma vez, a gente está falando de um nome consolidado, um nome que tem uma história com o clube, então é muito fácil de entender aqui esse caso. O Bryce Harper, a mesma coisa, mas o Justin Fields ele está realmente aqui na atmosfera apenas da expectativa e na sequente, né, frustração. Mas todos os outros nomes, com exceção do Shohei Ohtani, que ainda não fez a sua estreia, eles são absolutamente consolidados, certo? Então a gente tem aqui um aspecto muito interessante, porque o Shohei Ohtani ele ainda não jogou, mas já se sabe de tudo que ele é capaz, tal qual Messi e Cristiano Ronaldo. E olha só que coisa bacana. Você entra aqui no Fanatics.com ou no MLB Shop, né, que vai te redirecionar para a plataforma do Fanatics, você vai observar que a jersey, modelo Limited, né, isso quer dizer que vem com o número aqui na frente, que tem uma selagem, né, ela também está custando $175. Olha que coisa incrível. Provavelmente a gente tem aqui a camisa de um dos maiores jogadores de beisebol de todos os tempos. O tempo vai mostrar isso, né? Se já não é suficiente o que ele tem feito, sendo vendida por $175. Então a gente está falando aqui de quase R$1.000, sem falar, é claro, das taxas e tributos, né? Que com certeza um item com esse valor vai ser taxado. Mas é mais ou menos isso, né? Se você pegar uma promoção e tal, a gente está falando aqui de mais ou menos R$1.000. Provavelmente, daqui a alguns anos, e aqui eu não estou falando de muito tempo, tá? Mesmo durante a trajetória dele no time, isso vai mudar. E talvez daqui a 10 anos, quando ele provavelmente se aposentar, uma camisa como essa, que foi adquirida hoje por $180, ela pode estar custando os seus $400, $500, talvez. E isso é uma coisa para explodir a nossa cabeça, né? Eu estava falando no início do vídeo sobre a relação preço-valor e muita gente fala, né? Nossa, mas determinada camisa está muito cara. Nossa, mas esse valor não é compatível. Eu estou usando uma camisa aqui que foi comprada pelo mesmo preço que essa camisa aqui. Só que essa que está aqui é do Shohei Ohtani. Essa é a diferença. Não é nem sequer o Clayton Kershaw, né? Todo jogador tem o seu mérito, tem a sua contribuição, tem a sua história. Mas no caso a gente não está falando só de material, de qualidade de material, de fabricação. Todas elas têm o mesmo material, especialmente essas aqui que são do mesmo modelo. A gente está falando de um jogador que atribui valor àquilo que ele veste. Então a gente não está falando apenas da qualidade do material, da estrutura, dos painéis de ventilação, se é bordado, se é estampado, se é pintado, não. A gente não está falando disso nesse momento. Isso tudo faz parte da receita para que você faça uma avaliação, uma precificação de um item. Tudo isso faz parte.
Mas aqui nesse caso, a gente está falando de uma camisa que antes de qualquer coisa, ela vai ser usada pelo Shohei Ohtani. Então, isso daqui é uma coisa assim, cara, muito especial para quem é colecionador, porque deixa muito claro a diferença entre uma coisa e outra. Fica muito evidente aqui. O jogador ainda vai estrear, a gente não sabe qual é a história que ele vai construir nos Dodgers, se de repente ele pode frustrar as expectativas, cair de produção, ou se lesionar, o que Deus me livre, não quero que isso aconteça. Eu sou torcedor do Chicago White Sox, então eu não tenho nenhuma relação pessoal com os Dodgers, apesar de gostar demais do time. Mas eu gosto do esporte e eu gosto de ver bons atletas jogando. Eu acho que essa é a diferença entre você gostar de um esporte e você ser clubista, né? Então, eu sou apaixonado pelo beisebol e eu quero ver esse cara jogando esses 10 anos em alto nível. Eu sei que isso é muito pouco provável que aconteça, mas enquanto ele tiver vigor, né, a gente vai ver esse número 17 brilhando, cara, no campo. Então, isso é que coloca essa camisa no topo da história de vendas do Fanatics.com. Agora eu quero saber de você. Você faria esse investimento agora de $175, no caso $200 mais as possíveis tributações, né? Ou se você vai nos sites asiáticos lá comprar uma réplica, né, e pagar os seus 20 e poucos dólares. Mas o que essas duas camisas elas teriam em relação, né? A camisa que você compra no Fanatics ali, que vai para o time, que é um produto autêntico, ou você está comprando só pelo jogador e você não tem a grana. Isso tudo movimenta, né, o mundo do colecionismo, cara, o mundo dos fãs. O cara é fã, ele quer ter a camisa do Ohtani, ele não tem grana para pagar os $175, ele vai lá num site asiático, faz a compra dele e tá feliz da vida. É muito complicado, gente. Esse assunto é muito delicado, por isso que eu sempre trago aqui reiteradamente essas informações. Eu falo sobre preço, falo sobre valor, eu falo sobre a história, a importância do jogador. Isso tudo é muito interessante de conversar e eu quero que você participe dessa conversa comigo, deixando a sua opinião aqui abaixo. Se for uma surpresa para você, esse top 5, né, as 5 camisas mais vendidas do Fanatics, e a gente tem no meio perdido aqui o Justin Fields. Talvez no futuro ele melhore, né? Mas por enquanto ele definitivamente está sobrando nessa lista aqui. Ele faz parte da história e da expectativa do torcedor do Chicago Bears, que continua viva, inclusive, para o ano que vem, provavelmente com o Caleb Williams. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Eu quero saber, você vai comprar a camisa do Shohei Ohtani? Você é torcedor dos Dodgers? Para qual time você torce? Me conta. Confere também a minha coleção clicando no link aqui abaixo e a gente pode desenvolver melhor essas ideias. Me manda uma mensagem lá para a gente trocar uma ideia, tá certo? Se você tiver alguma dúvida também, confira os outros vídeos aqui da playlist. Tem vídeo falando sobre importação, tem vídeo falando sobre a diferença entre os modelos, tudo que você quiser saber. Então já aproveita para maratonar a série História da Camisa e vamos ver qual vai ser a história que o Shohei Ohtani vai escrever utilizando essa camisa do Los Angeles Dodgers. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Eu encontro vocês no próximo vídeo.